Olá pessoal, essa semana vamos continuar com nossos estudos do PET 3, tá? Então essa semana, pessoal, nessa terceira semana nós vamos analisar essa questão da composição étnica do Brasil, ou seja, os grupos que formaram a população brasileira, tá? Nós já chegamos a comentar sobre isso, né? A gente sabe, vocês já sabem perfeitamente bem que a população brasileira ela é formada pela mistura e pela é, entrada e chegada de vários povos, né? Então nós vamos analisar com mais detalhes esses povos e como como é estruturada a população brasileira hoje do ponto de vista étnico, ou seja, de origem, tá? Então, pessoal, primeiro a gente tem que entender o que é etnia, tá? Por quê? Nós temos que entender a diferença entre raça e etnia. Então, nós temos que entender o que é etnia e o que é raça. Porque muitas vezes as pessoas usam apenas o termo raça e nem sempre é o correto, certo? Então, olha lá, etnia é uma palavra que vem do grego etis, que significa povo, tá? Então, olha lá, é comumente falando um grupo de pessoas que têm em comum algumas características socioculturais, tá? Então, é, socioculturais, então, religião, língua, música, danças típicas e por aí vai, tá? E biológicas, então tem características físicas, biológicas parecidas, em comum, certo? Iguais. Há certa contradição entre os estudiosos, pois alguns creem que a combinação de um grupo étnico pressupõe uma base biológica, e outros defendem apenas uma coletividade em torno da religião ou cultura. Então tem gente que considera os dois, a sociocultural e o biológico, tem gente que considera apenas a questão biológica e tem gente que considera apenas a questão cultural para definir uma etnia, certo? Mas aqui nós vamos nos ater à definição que considera as características comuns socioculturais e biológicas, tá? Nós vamos considerar os dois, certo? E aí, qual que é a diferença entre raça e etnia? Então, lá, enquanto etnia quer dizer coletividade, então um grupo que faz parte de um conjunto, de um coletivo, né? Um grupo de pessoas que têm características em comum, raça remete ao conjunto de ascendentes e descendentes de uma família, um povo, geração. Então, é apenas descendência biológica, certo? Então, eu não posso do ponto de vista da raça, eu tenho que me considerar daquele grupo que faz parte da biologia. Se eu não tiver a biologia, a herança genética daquele grupo, eu não sou parte daquele grupo. Agora, na questão da etnia, se eu, mesmo eu não tendo as características genéticas daquele grupo, mas se eu vivi ali, assimilei a cultura deles, eu já posso ser considerado da etnia, tá? A gente pode considerar, por exemplo, imagina uma pessoa, uma criança, vamos pôr um menino da Europa, estava passeando na, estava num avião, o avião cai, a família, os outros morrem, ele sobrevive e lá na Amazônia, vamos pôr, e uma tribo indígena resgata ele e cria ele no meio deles. Ele, biologicamente, a raça dele não é da raça daquele grupo indígena, certo? Porque a biologia dele não é a biologia daquele grupo, ele não tem a mesma descendência, a mesma ascendência que eles, certo? Mas ele passa a fazer parte da etnia, porque ele cresceu ali naquela cultura, adquirindo os hábitos, adquirindo a religião daquele grupo. Então, a língua, se for a língua falada deles, então ele faz parte da etnia. Ele não é parte da raça, mas ele é parte da etnia, certo? Então, ó, os estudos genéticos têm avançado e hoje não se admite mais a diferenciação racial para humanos, já que geneticamente todos temos DNA que não diferencia as etnias, ou seja, pertencemos à raça humana, certo? Então, essa visão de raça como separado já não está sendo mais vista, certo? a, o que deveria existir é uma outra definição, certo? Que diferencia, mas que não agrega. Por quê? O uso da palavra raça abre portas para o racismo, né? Como aconteceu na Europa com o Holocausto, lá na Segunda Guerra Mundial, e até hoje acontece lá nos Estados Unidos, inclusive esse ano está muito forte essa questão da raça, né? Por questão daquele
homem negro que foi morto pela polícia e tudo mais, né, o George Floyd e tudo mais. Então, essa questão da raça está sendo revista por causa justamente desse uso pejorativo, certo? Então, vão ser então as etnias do Brasil, certo? Então, ó, o Brasil, como se sabe, é um país com uma grande diversidade étnica, ou seja, apresenta uma elevada variedade de raças e etnias. Então, nós temos uma grande quantidade de grupos de pessoas que vieram para o Brasil e que formaram uma variedade muito grande de etnias, certo? Então, ó, há dessa forma uma incontável variedade de tipos que definem a composição étnica do Brasil. Por exemplo, só de indígenas, segundo dados do IBGE, existem cerca de 305 etnias que pronunciam mais de 270 idiomas. Então, cada grupinho de indígena forma uma etnia diferente, porque eles têm características próprias, né? Então, é uma variedade muito grande. Esse número é crescido das diferentes ramificações dos povos europeus. Então você tem europeus no Brasil, mas você tem vários grupos. Você tem britânicos, você tem franceses, portugueses, espanhóis, italianos, dos países do leste europeu. Você vai ter os africanos, os vários grupos de povos africanos que vieram, seja como escravos ou que vêm mais recentemente por vontade própria procurando uma vida melhor no Brasil, asiáticos, que aí entra tanto a colônia, por exemplo, japonesa, que é a maior colônia fora do Japão, é aqui no Brasil, mas também pega, por exemplo, grupos do Oriente Médio, né, como é muito comum aqui no Guaxupé, por exemplo, e em São Paulo. Então, nós vamos ter uma quantidade muito grande, certo? E outros que descenderam de povos e que migraram para o país durante o período pós-descobrimento, né? Os portugueses e tudo mais. Então, pessoal, mas para facilitar, a gente vai dividir a composição étnica, né, os grupos étnicos do Brasil, em três grandes principais grupos étnicos. Então, os indígenas, os africanos e os europeus. São os três grandes grupos étnicos, né, que em si são subdivididos, né, como a gente viu. Então, olha lá, os indígenas, grupo étnico que habitava o território brasileiro antes da chegada dos portugueses, né? A gente sabe que a América já era colonizada, já era ocupada há milhares de anos antes da chegada dos europeus, né? Eles vieram lá da Ásia para a América, lá no norte, onde hoje é o Alasca, né? Ali aquela região do Alasca, entre o norte da Rússia e o Alasca, que na época das que o nosso planeta estava congelado, né? A era do gelo, aquela região do oceano, como era uma região mais menor, com a era do gelo, aquela região foi congelada e permitiu que as pessoas passassem. E quando acabou a era do gelo, o gelo derreteu e as pessoas não conseguiam mais voltar. Então, elas acabaram ocupando o continente americano, né? E esses grupos de pessoas que vai dar origem aos indígenas aqui do Brasil. Então, na época das descobertas, os índios somavam 5 milhões de pessoas. E, claro, a gente já estudou isso tanto comigo em geografia, quanto vocês também já estudaram em história. Ao longo do tempo de ocupação portuguesa, mais recentemente, né, já a República Brasileira, os índios foram quase dizimados, né? Restaram 350 mil, então olha para vocês verem, de 5 milhões para 350 mil, uma diminuição muito grande, sendo que existem 170 mil no norte e no centro-oeste, 100 mil e 80 mil dispersos, né, em grupos pequenos em todo o território brasileiro, certo? Então até coloquei essa imagem aqui para a gente ver, né, a diferenciação, os vários grupos indígenas, tá? São só, aqui no caso, são só 6, né? Diferentes etnias indígenas. Cada uma com suas culturas. Pode ver que alguns têm pinturas de corpo diferente, tem vestimentas de tipos diferentes, tem adereços, né? Como esse aqui tem esse anel na boca, né? Essa coisa. Então vocês veem que são bem diferentes, bem específicos. Eles têm características próprias, tanto de aparência quanto de cultura, né? Tanto biológicas quanto culturais. Nesse mapinha a gente vê a distribuição da população indígena, né? A gente vê que nós vamos dividido por cores, né?
nas unidades, né, nos estados. Então a gente vê, por exemplo, que Minas Gerais nós vamos ter entre 20 e 40 mil indígenas, certo? Espalhados pelo estado de Minas Gerais. Mas a gente vê, por exemplo, que Espírito Santo, Goiás, nós temos de 2 a 10 mil, bem menos. Enquanto que Amazonas, que é o que tem mais, nós temos mais de 80 mil. Como que eles sabem isso? IBGE, tá? Ele faz as pesquisas e as pessoas declaram se elas são da cor ou raça indígena, certo? Assim como quando eles passam nas nossas casas, a gente declara a nossa cor, certo? A nossa raça. Eles fazem também com os indígenas, certo? E também tem aqueles grupos indígenas que estão intocáveis que eles não têm como saber. Então esses eles estimam a quantidade e tal, mas não tem como saber. Tem muitos povos que ainda estão isolados na Amazônia. E a gente vê que tem muitos na Amazônia, no caso, nós vemos que esses são os 3 municípios com a maior quantidade. São Gabriel da Cachoeira, São Paulo de Olivença e Tabatinga, certo? Esse aqui também já nos mostra em porcentagem no mapa do Brasil de descendência ameríndia, tá? Que está em inglês American Ancestry, ascendência americana, mas seria você descender daqueles que grupos indígenas, tá? Então eles consideram também a própria população, certo? Por exemplo, eles consideram que se você tem a descendência indígena, certo? Se você é declarado, se você declarou em algum momento, ou se eles tiverem o controle sobre isso. A gente vê que, mais uma vez, o norte é a região que tem a maior quantidade de descendência indígena, certo? Acompanhado pelo Nordeste, parte e parte do Nordeste, Centro-Oeste e Sudeste, tá? E um pouco também no que seria Bahia aqui, certo? E no Rio Grande do Sul, aqui os Guaranis, na divisa com o Paraguai, tá? Os grupos Guaranis. Então a gente vê que ainda é presente na população, mas principalmente no norte do país. A segunda etnia, os negros, certo? Que foi forçada a migrar para o Brasil. Eles vieram como escravos contra a vontade deles, né? Trazidos, comprados ou capturados lá na África e trazidos à força para o Brasil para trabalhar na produção de açúcar e de café, certo? E o Brasil, como ele fala aqui, foi um dos que mais utilizou a mão de obra escrava, foi onde a escravidão durou mais tempo, né? Foi o último país a eliminar, a acabar com a escravidão, e ainda tem a concentração principalmente de negros, principalmente nas áreas onde eles foram mais explorados, né? Que é o Nordeste e o Sudeste. Inclusive tem até mesmo os chamados grupos os quilombolas, né? Que são justamente comunidades que se criaram, se desenvolveram onde existiam os quilombos, né, que eram aquelas áreas em que os negros que fugiam se abrigavam, se escondiam dos europeus, né, como por exemplo o quilombo de Palmares. Então, ó, boa parte da nossa cultura, práticas sociais, religiões, tradições e costumes está associada a valores desses povos, né? A gente vê a nossa comida, por exemplo, a feijoada, o vatapá, alguns outros pratos típicos brasileiros são inspirados na culinária africana, né? O acarajé também. Nós vemos palavras que foram adaptadas, né? Da língua africana. Nós temos danças, o próprio samba, a música, né? Tanto a música quanto a dança, a capoeira, né? A arte marcial brasileira, entre outras coisas que a gente utiliza, que nós temos no nosso dia a dia, a religião, além da própria religião africana, né? Do candomblé, nós também temos aqueles que seguem, nós temos algumas festas típicas brasileiras que são inspiradas na tradição, nos costumes dos africanos. Então é muito importante, sem eles nós seríamos um povo mais pobre, com certeza. Então, dentre as etnias africanas que vieram para o Brasil, destacam-se os bantos, sudaneses e outras populações, né? Até coloquei aqui esse desenho, né, para mostrar, achei bonitinho para a gente ver, né, os diferentes grupos de negros. E aqui a gente vê
nesse mapa, os dois grupos, dois grupos principais que vieram, que foram trazidos, né? Não vieram, eles foram trazidos para o Brasil, né? Então nós vemos os sudaneses, né? Essa região que está marcada de laranja, né? Que vieram principalmente para a região do estado da Bahia, certo? E os bantus, que é essa região do Congo, que saíram tanto de Moçambique quanto de Angola, e que vieram para a região norte da região nordeste, né, região de Pernambuco ali para cima, e no sudeste, certo? Então, nós podemos dizer, a população negra aqui da região sudeste provavelmente tem a descendência maior dos povos bantus, certo? Hoje tem aqueles testes de DNA que você consegue descobrir a sua ancestralidade. E é bem provável, se você tiver descendência africana, você vai pertencer a um desses dois grupos e vai provavelmente vir de uma dessas regiões, certo? E é interessante notar que tem muita gente que fala que é racista, que fala mal de negros e tudo mais, e se você for ver, a pessoa tem descendência, porque era muito comum antigamente a miscigenação, certo? E tem até o caso de um racista americano, tem um vídeo na internet, eu acho que está em inglês, que ele se dizia puro, né, que era um branco puro e tudo mais. E aí ele foi levado a um programa de TV, falaram se ele aceitava fazer um exame de DNA para descobrir a necessidade, para mostrar, e ele queria provar que ele era realmente puro, e no final das contas ele tinha descendência africana. Ele provavelmente era bisneto ou trineto de uma pessoa africana, provavelmente de um escravo ou de uma escrava, mais provavelmente uma escrava que teve filho com um homem branco. Só que, claro, como foi uma pessoa, com o tempo, na aparência dele não aparecia que ele tinha descendência africana, mas geneticamente ele tinha. E é muito interessante notar o quanto ele ficou é, na hora lá, consternado, abaixou a cabeça, ficou triste. E, claro, o cara teve que deixar de lado tudo aquilo que ele acreditava, porque ele não era mais puro. E ele tinha descendência justamente daquele grupo que ele tanto odiava. Então a gente não pode dizer que nós somos melhores considerando a raça, principalmente aqui no Brasil, em que há tanta miscigenação. Mas infelizmente a gente ainda vê muito isso acontecer, certo? Aqui esse gráfico mostra para a gente a porcentagem, esse mapa, da população negra, tá? A gente vê que ele é o estado da Bahia de longe, o que tem a população negra maior, mais presente, né? Entre 15% e 20% da população, tá? Nós vemos que o nosso próprio estado de Minas Gerais é um dos que tem mais, né? Que depois da Bahia é o Rio de Janeiro, foram justamente as duas capitais, né? Salvador e Rio de Janeiro. Então, foi onde teve o maior fluxo, né, da população no início do Brasil, né? O Brasil Colônia e o Brasil Império. E aí, Minas Gerais e Espírito Santo, lembrando que Minas Gerais, além da produção de café, que utilizava mão de obra escrava, também teve a mineração, que também tinha uma presença muito grande da mão de obra escrava, né? E aí depois nós temos os outros, Mato Grosso também tem uma população grande de negros, certo? Lembrando que tudo isso, gente, considerando dados do IBGE, certo? Aí o terceiro grupo étnico do Brasil são os brancos, tá? Que na maioria são descendentes dos imigrantes europeus, certo? Por que na maioria? Porque nós também temos que considerar aqui os também pode-se considerar nos brancos os povos ali do Oriente Médio, tá? Mas que são ainda uma minoria comparados com e também os asiáticos, certo? Então, são descendentes de imigrantes europeus, então os portugueses que chegaram aqui durante a colonização e no século XVI, 1500, e mais tarde no século XIX, 1800, italianos, alemães, que no Brasil tem uma das maiores um dos maiores grupos de italianos e alemães fora desses países estão no Brasil, né, ou seus descendentes, e eslavos, que seriam aqueles povos do leste europeu, Rússia, Croácia, Holanda, Polônia, por aí vai, né, espanhóis, que também são muito presentes, muita gente tem descendência, nomes espanhóis, e holandeses, entre outras com menor expressão.
No Brasil, o percentual era de aproximadamente 54%, certo? Lembrando que esse 54%, gente, tem muita gente que se considera branco, mas se for ver, na verdade, ele é o que nós chamamos de um mestiço, tá? Um pardo, alguma coisa do tipo. Depois a gente vai falar sobre isso. Então, a maior concentração desse grupo étnico é na região sul e sudeste, tá? Como eu falei, no sul, como a gente vê aqui no mapa, justamente por causa das colônias italianas e alemãs que chegaram lá no século XVIII e que se fixaram principalmente nessa região. Tem um clima mais próximo do clima europeu e tudo mais, né? Então, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, depois Paraná e São Paulo, certo? É onde nós temos a maior descendência de italianos e alemães e outros povos europeus, certo? E até hoje tem cidades lá que a população é quase totalmente descendente desses povos, né? E até mesmo falam mais a língua natal, né, o alemão, o italiano, do que o próprio português, certo? A gente vê que o sudeste é a região com sul e sudeste são justamente as regiões com o maior percentual de população branca, né, seguido da centro-oeste. E aí nós temos também que falar da miscigenação, pessoal, porque é muito visível na população brasileira a mistura de raças, a mistura de grupos étnicos de diversas etnias e que vai dar origem a populações que têm traços e culturas desses diferentes grupos, certo? Então, esse grupo é formado pelos pardos, tá? Que é o grupo de mestiços, por causa da mistura entre brancos, negros e indígenas. E os pardos, pessoal, normalmente são divididos em três grupos diferentes de acordo com a forma de miscigenação, certo? Apesar que pode acontecer também de você ser descendente de vários grupos de uma vez só. E aí você só é considerado um pardo, tá? Então, quais seriam as três divisões do grupo da população parda? Seriam os mulatos, tá? Que seriam a união entre brancos e negros, e é 24% da população brasileira, e aparece principalmente no Nordeste e Sudeste. Então, são aqueles que são descendentes tanto de brancos quanto de negros, certo? São bem mais comuns. Nós temos os caboclos, tá? Normalmente o pessoal considera o caboclo, quando fala caboclo, aquele cara do interior, né? Aquele cara que vive na roça e tal, era uma noção que se tinha antigamente. Mas dentro da etnia, o caboclo seria a união, a descendência entre brancos e indígenas, tá? Que é 16% do total da população, e principalmente na região norte, nós temos lá na Amazônia e tal, que nós tínhamos os grupos indígenas, a chegada dos brancos, houve uma miscigenação que dá origem aos caboclos. E por fim nós temos o cafuso, que é a união de negros e indígenas, que é bem mais rara, né? Nós temos só 3%, e é principalmente no Amazônia, Centro-Oeste e Nordeste, certo? São grupos bem difíceis, é bem difícil de acontecer, certo? Essa miscigenação, mas acontece, certo? Então, os pardos são formados pela miscigenação das diferentes etnias, tá? Aqui nós temos um mapa que mostra também o percentual dos pardos no Brasil, certo? A gente vê que é principalmente norte e nordeste, certo? E aí, pessoal, nós temos que também lembrar que essa é uma divisão feita para estudar melhor, para ter um melhor entendimento, mas ela não nos mostra toda a verdade, certo? Olha lá, ó. É impossível dizer que apenas essas etnias formam a população, como eu falei para vocês, conforme o mito das três raças e suas derivações. Na verdade, existem centenas e talvez milhares de agrupamentos diferentes ao longo do território, de modo que qualquer classificação sempre restringirá um certo limite a algo que é muito mais amplo. Nem eu disse para vocês, os indígenas. A gente classifica como indígenas, mas tem grupos, como a gente viu, mais de 300 grupos indígenas diferentes. Então, o IBGE classifica a população com base em 5 tipos de raças, né? Então, os brancos, os negros ou pretos, né? Não usando como um termo pejorativo aqui, a gente tem que entender, tá? Às vezes aparece preto, mas é um termo que às vezes é utilizado, certo? Está sendo trocado pelo uso do negro, tá? É o mais correto, mas ainda a gente vê, certo? Pardos, amarelos e indígenas, certo? Os amarelos aqui que ele coloca, que a gente não viu, seriam os descendentes dos povos asiáticos
lá da Japão, China, Coreia e tudo mais, tá? É uma outra visão pouco racista, a gente pode dizer, essa questão de chamar de amarelo, mas é a classificação que eles usam, que ainda é utilizado, é o termo que eles utilizam, certo? Então, ele é elaborado com base no censo, esse aqui, essa tabelinha, no caso do censo de 2010. Ah, mas já não foi atualizado? Vai ser atualizado, gente, certo? Tem números mais atualizados. Por exemplo, a população a gente sabe que já não é mais 190 milhões. Nós já passamos dos 200 milhões, certo? Mas aqui nós estamos considerando o censo de 2010 para a gente ter uma ideia. Então, aqui lembrando, pessoal, não é o que o IBGE vai chegar lá, olhar na sua cara e falar: ah, você é branco, ah, você é amarelo, ah, você é negro, você é pardo. Não, é o que a pessoa declara, tá? Então, muitas vezes, a gente vai ver que há uma percentual de um grupo, só que maior às vezes, ou menor, mas ele deveria ser ou maior ou menor porque a população não se considera. Então, por exemplo, ó, branca, dos 190 seriam 90 milhões 621 mil 281, dá 47,5%, certo? Aí nós vamos ter os negros, né, 7,5%, amarelos 1,1%, pardos 43%, indígenas 0,43% e sem declarar, aproximadamente 36 mil pessoas não declararam sua raça, certo? Só que o que a gente vê, pessoal? Principalmente antigamente, em que o racismo era mais forte do que é hoje, se hoje a gente acha que o racismo é forte, antigamente era muito mais, tá? Porque muitos não se davam importância para essa questão e tudo mais. Então, muitas pessoas, na hora de declarar sua raça, elas tinham vergonha ou elas tinham medo de se declarar é, de outra raça. Então, muitas pessoas que seriam pardas, que a gente vê hoje que é quase tanto, é, quase tão numerosa quanto a população branca, muitos, ao invés de falar que eram pardos, se declaravam brancos. Ainda acontece hoje em dia, tá? Tem muita gente aqui desses que se declaram brancos que não são brancos, tá? Que são pardos, são miscigenados, certo? Mas era questão de era uma questão boba que o pessoal tinha, era justamente a ideia do racismo. Não só aqueles que eram racistas consideravam que os brancos eram melhores, mas aqueles que não eram brancos é, tinham essa ideia de que eles não eram melhores. E aí acabavam tendo vergonha da sua cor, da sua raça, né, das suas origens, certo? Graças a Deus, hoje nós já temos um entendimento melhor, as pessoas já sabem que elas devem se orgulhar das suas origens e não devem ter medo daqueles que são racistas, né? Então, a gente viu, por exemplo, aquele caso recentemente do motoboy que foi enfrentado, foi ofendido por aquele homem lá rico, né? Digamos assim, branco e rico, e também aquele outro que foi é, humilhado pelos policiais. Então a gente vê que há graças a Deus, né? Felizmente nós estamos tendo uma mudança na concepção, então as pessoas estão se sentindo melhor de se declarar pardos ou mistos, certo? Então, se acontecer do censo passar na sua casa, perguntar, não tenha vergonha. Não, muito pelo contrário, tenha orgulho da sua descendência. Nós podemos dizer que nós somos um povo é, feliz, né, presenteado com a maravilha de ser formado por diferentes grupos, né, o que nos dá uma originalidade tão bonita, né, na população brasileira, uma cultura tão diversificada, tão maravilhosa, certo? E uma beleza, né? Muitos estrangeiros consideram os brasileiros um dos povos mais bonitos do mundo, justamente por causa da miscigenação que nós apresentamos, certo? Nós temos uma variedade, a gente não é tudo igual, né? Porque se for, a gente fala, tem muito aquela piada de que é japonês, asiático, é tudo igual. Mas até mesmo se você for nos Estados Unidos, Europa, você vai ver, é todo mundo de um jeito, é todo mundo da mesma cor, da mesma aparência, o mesmo jeitinho ali, não tem variedade, todo mundo da mesma tipo de cultura, as mesmas línguas e tudo mais, não tem variedade. Agora aqui no Brasil, nos países que nós temos a miscigenação, é tão bonito essa grande variedade que a gente apresenta.
E a gente tem que ter orgulho disso, né? Todos nós somos, e é por isso que nós não podemos ser racistas, porque todos nós temos, nem que seja um pouquinho, um de sangue de todos esses. Eu posso dizer que o único que aqui que eu não tenho certeza que eu tenho descendência é amarelo, é asiático né, do leste asiático, né, do oeste asiático, extremo da Ásia, Japão, China, essas coisas. Porque eu tenho descendência árabe. Então, até dos asiáticos eu tenho, né, porque o Oriente Médio fica na Ásia. Então, eu posso dizer, eu tenho descendência branca. Eu vou chutar que eu quase certeza que lá atrás com certeza eu devo ter uma descendência negra, uma ascendência negra, né? Um descendente que seja, certo? Eu imagino que nem seja muito longe. Se eu não me engano, um dos meus trisavós eu acho que era negro. Eu poderia me considerar pardo com facilidade, apesar de que a minha pele não é tão escura, mas eu poderia me considerar e eu não teria vergonha de dizer isso. Eu com certeza tenho descendência indígena, tenho duas bisavós indígenas, fora os anteriores. Então, pessoal, é isso, certo? No final, o que a gente entende é isso. O Brasil é formado por uma grande miscigenação, uma grande mistura de coisas maravilhosas, de pessoas maravilhosas, de grupos maravilhosos, certo? Então, pessoal, uma boa semana para todos, bons estudos. Precisando de mim, só mandar uma mensagem, certo? Até mais.